Aqui estamos outra vez, em nome do Criador e Soberano Legítimo desta terra, o Senhor Jesus Cristo. Então vamos outra vez entregar o nosso estudo à direção do Espírito Santo. Soberano, muito obrigado por tudo que Tu és e porque Tu achaste por bem se fazer revelado, conhecido, permitindo assim, ó Deus, que Te conheçamos, pertençamos, possamos Te servir nesta terra. É da Tua graça, nada merecemos. Muito obrigado. Declaro, ó Deus, que aqui estou a fim de fazer a Tua vontade. Nada mais quero aqui a não ser a Tua vontade, a Tua glória, a Tua honra, o Teu reino. Então venha, Espírito Santo, tomar conta de mim, me encher, capacitar, conduzir efetivamente, ó Deus, este estudo. Iluminando quem ouve, nós interditamos as dependências contra toda e qualquer presença, atuação do inimigo, desfazendo também as fortalezas nas cabeças dos ouvintes. Venha Teu reino, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Nós agora estamos indo ainda estamos tratando da questão de demônio recalcitrante. Estamos chegando então a número 3, mandar para o abismo, mas isso aí a gente já comentou. E eu entendo que funciona. Deixa eu só gastar 3 minutinhos para dizer como é que eu cheguei a ter isso. Este assunto foi crescendo, desenvolvendo através dos tempos. No início eu nem pensei nisso. A primeira coisa, alguém chegou e perguntou se não era possível pedir fogo do céu para queimar o demônio. Aí, bom, gostei da ideia, né? Quer dizer, por que não, né? Não sei se alguém aqui já viu o que faz um passarinho, a fêmea, quando vê uma cobra ou um gato se aproximando do ninho. Alguém aqui já percebeu isso? O pássaro finge estar com asa quebrada e fica assim na frente do bicho, mas sempre fica fora do alcance. Mas com isso vai desviando, vai levando o gato para longe do ninho, ou vai levando a cobra para longe do ninho. Aí quando o pássaro achar que já está bom, então levanta voo e tchau. Aí fica imaginando que quem sabe esse negócio de demônio aparentemente fugir quando alguém pede fogo do céu, seria exatamente esse tipo de coisa para nos afastar do perigo maior, que é exatamente mandar para o abismo, que deve ser quente. Não sei, acho que refrigerado não é lá. Contudo, durante algum tempo, enquanto não aprendi a mandar para o abismo, a gente até tocava nesse assunto. Um ex-aluno meu aprendeu comigo quando ainda estava na fase do fogo, né? Ele foi convidado para participar na condição de preletor, assim, num acampamento de jovens de alguma igreja, não me lembro qual, lá no sul. E na volta ele me contou o seguinte, que logo no começo do acampamento, que era de acho que 3 ou 4 dias, não me lembro bem, uma moça presente ficou assim bravamente demonizada, assim, grito, tal, etc., sem dúvidas. Ela ficava violenta e tal. E ele travava luta com o demônio todo dia. E aparentemente o demônio cedia, só que no outro dia lá estava ele de volta. Então, teve assim umas 7 brigas com o demônio, se a memória me serve. Aí
Finalmente, ele resolveu pedir fogo do céu para queimar o demônio. O fez. E o demônio gritou. Eles conseguiram. Bom, é isso que você espera, então o demônio vai, né? O demônio gritou. Aí disse, mas mesmo assim não vou sair não. Eu achei graça. Até hoje eu acho graça. Mesmo assim não vou sair não. Se você quiser pedir fogo, peça, mas eu acho que não é por ali. O que resolve mesmo é mandar para o abismo. Mesmo porque ele veio de lá, ele sabe como. Sabe, não sei se ele veio de lá, não. Ele, quer dizer, todos os demônios um dia foram anjos, então vieram lá de cima. O lago de fogo foi preparado para Satanás e seus demônios, mas Satanás não está lá ainda, não. Se eu leio o texto corretamente, o anticristo e o falso profeta serão os primeiros dois inquilinos do lago. Se eu leio corretamente o texto. Agora, que o lago, se já existe o lago, não sei, talvez exista. Mas que eu saiba, não tem inquilino ainda. Mas também... esse detalhe, que eu saiba, o texto não explica, também eu não vou explicar. Agora, havemos de ter sempre na nossa convicção, nosso coração, que Deus é soberano. Nada está acontecendo assim fora do conhecimento, controle dele. Havemos de imediatamente procurar ouvir ele para saber se existe alguma complicação, se está querendo nos ensinar alguma coisa. Às vezes ele está cobrando louvor. Como alguém me perguntou se era arma, eu disse sim. Eu entendo que o louvor é arma mais de defesa. Como o inimigo não gosta, quando alguém está sentindo uma certa depressão, é bom louvar. De repente você vai afugentar a presença. Perdoar. O texto é claro, sem perdão, nada feito. O pai não perdoa, se o pai não perdoa, então como é? Não, tem que perdoar. Então, falta de perdão é fatal. Vai atrapalhar, assim, a sua participação na guerra, porque o Criador exige perdão da nossa parte. Bem como humildade. Soberba não passa pela goela do Criador, que Ele me perdoe a expressão, mas não desce, absolutamente não desce. Há muitos anos, quando o Ministério Vinde ainda estava no começo, mais gostoso, eles promoveram eles tinham uma conferência anual, e naquele ano foi em Poços de Caldas, em Minas, tem um lugar chamado Poços de Caldas. Acho que foi lá. E eu fui convidado como preletor de meramente uma oficina a respeito de guerra espiritual. Eu não era preletor principal, mas estava lá um jovem pastor de Santo André, ABC Paulista. Ele era auxiliar de um pastor mais famoso. Esse pastor mais famoso foi aos Estados Unidos e o pastor auxiliar jovem foi colocado como pastor interino. Uma igreja conhecida, de algum tamanho, de alguma importância. Naturalmente, um jovem ser elevado à condição de pastor, nem que fosse interino, de uma igreja importante e grande. Então, esse jovem estava também em Poços de Caldas. E, em dado momento, ele me procurou para
pedir a minha opinião, se podia, enfim, qualquer coisa. Ele então me explicou o seguinte. Ele já é pastor da igreja. Havia uma moça que frequentava assiduamente os cultos e ficava demonizada e atrapalhava-se, bagunçava o culto todo domingo. Era previsível. E ele tentou de tudo para expulsar esse demônio e nada feito. Levaram a moça lá para o gabinete pastoral, reuniram todo o corpo assim pastoral, todo mundo tentou expulsar o demônio, no domingo seguinte, mesma coisa. Ele convidou pastores assim diversos de outras igrejas que tinham assim cartaz de saber expulsar demônio, encheu o gabinete de pastor que sabia expulsar demônio, todo mundo querendo expulsar demônio, e no domingo seguinte a mesma coisa. E os pais, então, da menina estavam naturalmente angustiados, envergonhados, porque os pais eram membros da igreja. Em dado momento, o jovem pastor havia dito aos pais que se ele não conseguia livrar assim a moça do demônio, ele iria renunciar ao ministério. Quando o rapaz disse isso, aí que está o problema. Você se colocou como se dependesse de você, como se fosse a tua briga, se fosse o teu poder, se fosse a tua reputação, Então, você disse aos pais que você iria expulsar o demônio, então Deus como que assim encosta aí o cotovelo na parede. Ah, é? Eu quero ver isso aí. Fique à vontade. Só que o jovem quebrou a cara, né? Aí eu disse ao jovem o seguinte: rapaz, você se intrometeu nesse negócio e aí que está o problema, que Deus não passa por cima da sua soberba, da sua falta de humildade. Você chegando de volta, você levanta no púlpito e diz assim: meus irmãos, nós vamos sair do caso dessa moça, nós vamos entregar o caso dessa moça a Deus e nós aqui não vamos fazer mais nada. Ele vai resolver se achar por bem. Foi esse o meu conselho, né? E aí eu voltei para cá, ele voltou para Santo André e meses mais tarde, ou ele liga para mim, ou eu ligo para ele assim, outro motivo. Nós já que estávamos conversando, eu perguntei: mas e aí? E aí aquele caso? Ele disse: olha, eu fiz conforme o senhor assim ensinou, cheguei e tal, levantei, falei. E então ela ficou boa, nunca mais. Deus resolveu o caso. Humildade. Por vezes, a gente fica empolgado nesse negócio de poder, fazer uso do poder de Deus. Às vezes você se empolga, né? Poxa vida, sabe que eu sou bom? Né? E esse negócio de se empolgar é perigoso. Porque soberba não passa. Então, cuidado com a humildade. Temos que manter uma postura de humildade perante Deus e Sua palavra. Nós estamos agindo no poder dele. Eu não sou grande. Meu Deus é que é grande. Certo? Agora, também sem fé não vai. E por vezes, Deus quer testar a nossa fé. Fé, diz o texto, é a prova das coisas que não se veem. Isso aí está em Hebreus 12.
Então é 11. E por vezes, você mandou o demônio sair, mas você não vê o resultado imediatamente. Então, a primeira coisa é duvidar, né? E às vezes Deus quer saber se nós temos fé mesmo ou se não temos. Em Tiago 4, e verso 7, diz que resistir ao diabo, ele fugirá. Diz que ele fugirá. Não diz que ele talvez fuja, diz que fugirá. Quando eu estava ministrando aula, eu era professor e diretor de ensino no Betel Brasileiro, em João Pessoa. Certo momento, um aluno que já era pastor de igreja, depois da aula me procurou para dizer o seguinte: esse jovem pastor já tinha certo cartaz na cidade, cartaz de saber expulsar demônios. Tanto é que, por vezes, pessoas de outras igrejas corriam a ele pedindo socorro. Então, aconteceu exatamente assim, quer dizer, ele agora conta a história, ele estava em casa, lá pelas 8 horas da noite, quando toca o telefone, alguém de outra igreja liga, pede encarecidamente se pode trazer uma mulher demonizada para ele expulsar o demônio. Ele pode trazer. E nesse ínterim, no entanto, ele chama uns 2 ou 3 diáconos da igreja, pessoas que sabiam também trabalhar, para chegar e juntos fazer o trabalho. Então, quando a mulher chega, tem lá o pastor, mais uns 2 ou 3, não me lembro exatamente. Dizendo então o jovem pastor, me contando a história, ficaram lutando durante 1 hora ou 2, não sei. Era mais para 10 horas da noite, quando finalmente desistiram. Se deram por derrotados, que a mulher não ficou boa, e meramente colocaram no carro para levar de volta para sua casa, assim, totalmente acabrunhados, derrotados, desanimados, silêncio absoluto no carro. Aí, peraí. Vocês ficaram mais de 1 hora fazendo o quê? O que você estava fazendo durante mais de 1 hora? Não, a gente ficou, ele falando, né? A gente ficou mandando demônios saírem em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Mas durante mais de 1 hora, foi que o sujeito não saía. Apareceu um café. De volta, todo mundo no carro. A mulher ficou boa. Chegaram, entregaram na casa dela, estava liberta. E o pastor não entendia o que era isso. Aí eu disse, bom, não sei, mas eu imagino que Deus estivesse testando a sua fé. Por que você ficou repetindo? Nem Deus é surdo, nem o demônio é surdo, nem Satanás é surdo. Basta você falar uma vez. Porque cada vez, aliás, aproveita o ensejo para pedir encarecidamente que você não faça isso. Pelo seguinte, cada vez que você faz isso e o demônio não obedece, você está meramente aviltando o nome de Jesus. Você manda sair em nome de Jesus, ele não sai, então o nome não funcionou. Faça isso não. Eu já disse que nessas coisas, se
eu mandar uma vez e nada acontece, eu estou nem aí mais com o demônio. Agora que eu quero ouvir o chefe e saber o que aconteceu, por que ele não abonou a minha palavra. Meu problema não é mais com o demônio. Meu problema agora é com o dono. Por que ele não abona a minha palavra? Porque quem faz funcionar é ele. Não sou eu que faço funcionar. Quem faz funcionar é o soberano. O nome que está em jogo é dele, não é meu. Então, às vezes, sabe, imagino que entra exatamente novamente a questão do nosso orgulho. A gente não quer se dar por derrotado. Então, não é exatamente compaixão, é a nossa reputação que está pesando. Então, a gente não quer largar porque fica mal, saiu derrotado. Eu, pelo menos, não aceito ficar brigando com o demônio a noite adentro. Se ele não me obedecer, meu problema não é mais com ele, é com o meu dono. Por que ele não abonou a minha palavra? Agora, existe também o caso, me parece, de acionar os anjos, embora eu digo já abertamente que eu não sei como se faz. Mas está no texto, e como está no texto, é para funcionar mesmo que eu não saiba. E pode ser que você chegue primeiro. E se você chegar primeiro, você me ensina, não tem problema. Eu vou aprender com você. Hebreus 1:14, a respeito dos anjos, no verso 13, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Entendo que o herdeiro da salvação somos nós. Então entendo que os anjos estão aí a nos servir. Pessoalmente, eu creio que eu tenho uma escolta de pelo menos 3. Só que, eu confesso, já disse, não sei como acioná-los, eu não sei como fazer. Eu explico também um pouquinho do problema. É proibido cultuar anjo, isso é uma proibição. É proibido cultuar anjo. Então, existe que você começa a se dirigir ao anjo, seu anjo, tal e tal. Não, você dá uma ordem e o anjo faz. Aí você agradece. Muito bem, seu anjo, obrigado. Porque se você não for muito cauteloso, você de repente vai atravessar uma certa linha entre meramente agradecer e você já está abusando, quer dizer, está dando glória ao anjo que não é dele e sim do chefe. Nesse item, eu apelo para o exemplo, a palavra do Senhor Jesus, que está em Mateus 26. Aliás, o exemplo do Senhor Jesus sempre é o tal, mas Mateus 26, em verso 53, estão no jardim. Você se lembra, Pedro saca da espada, consegue decepar a orelha de alguém, coisa e tal. E Jesus então manda devolver a espada à bainha. Verso 53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Observar. Jesus acena com a opção de pedir ao Pai.
Ele pede ao Pai que o Pai é que vai mandar os anjos. Na hipótese. Ele disse que ele poderia. Não fez porque estava na hora dele morrer. Ele tinha que morrer. Então não era a hora de pedir anjo. Mas que poderia ter pedido. Então eu faço assim. Às vezes eu peço a Deus que Ele dê ordem no meu anjo ou em anjos outros quaisquer. A minha própria escolta trabalha muito bem, sabe? Eu nem preciso conversar com eles, porque eles são muito bons, realmente. Você imagina quantas vezes o inimigo não quer me envolver em acidente e problemas outros, e não consegue? É porque a minha escolta está viva, viu? Dúzias, se não centenas de vezes, quando eu estou vindo ou indo de Valparaíso para cá, dirigindo assim na 040, né? Através dos últimos anos, mas dúzias, talvez centenas de, mas muitas vezes. Vem alguém atrás de mim, assim, eu estou tocando um pouco acima dos 80, viu? Assim, mas vem alguém atrás de mim, 150, sabe lá, quer dizer, está correndo. E, naturalmente, se tem... Eu sempre procuro ficar olhando para abrir a ala sem o outro pedir, ele querendo ultrapassar, eu já estou abrindo a ala, se tem espaço. E aí Só que, de repente, a 100 metros atrás, até às vezes 200 metros atrás, esse sujeito que vinha a 150, ele para. Ele fica lá atrás, quer dizer, mantendo exatamente essa diferença. Às vezes, tipo um carro preto, tal coisa. Uma vez na vida, entrou assim uma abelha no carro, tal, mas dúzias de vezes, centenas de vezes. Eu não sei, porque eu estou dentro do carro dirigindo. Eu não sei o que está acontecendo lá fora, mas eu imagino, eu não posso provar, mas eu imagino que quem vem atrás é servo de Satanás. E o meu anjo, que está sentado em cima do toldo do meu carro, não? Ou às vezes ele está em pé, mas de repente ele aparece e o bicho lá atrás, epa, espera aí. Eu não sei, que eu não vejo porque estou dentro dirigindo. Mas dúzias, se não centenas de vezes, alguma coisa, isso não é normal, né? Uma vez, duas, vá. Mas dúzias, dezenas, centenas, alguma coisa curiosa está acontecendo. Então, eu estou muito satisfeito com meus anjos, viu? Assim, mas por vezes eu peço que Deus dê ordem, assim, que eu ainda não aprendi, eu ainda não criei a coragem, se é isso, de me dirigir diretamente aos anjos. Exatamente porque eu não quero cair na emboscada de repente, estar adorando o que é proibido. Mas que estão aí, estão. De que estão aí para nos servir, estão. Então, se você aprende primeiro, me ensine, por favor. Eu estou sempre aprendendo com os outros. Eu acho que quando alguém para de aprender, é que tem um pé na cova e o outro pé está numa casca de banana. Então, não é bom parar de aprender, não. Nós temos que ficar sempre aprendendo. Bom, eu já falei a respeito de alguém fingir. Isso
Eu já vi pessoalmente uma vez. Aí é questão de discernimento. Cobrir com o sangue de Cristo. Você pode ficar estranhando esse negócio, mas que toda noite eu faço isso. Quando eu estou deitado, eu reivindico a proteção de Deus, eu interdito, eu me cubro com o sangue de Cristo, tudo que me diz respeito. É maneira, no meu entender, de me valer da vitória de Cristo. Mas ouçam só um caso concreto. Isso aqui aconteceu. Acho que foi em algum lugar nos Estados Unidos. 2 marginais vinham assim, vigiando, pesquisando uma certa família. O homem era bem de vida, só que ele viajava muito. Tinha mulher e uma filha parece que a filha era lá de seus 13 e 14 anos, não me sei bem, não me lembro bem. E esses 2 marginais já vinham estudando e tal, então sabiam quando o homem viajava, mais ou menos quanto tempo iria demorar, estava pesquisado. Então, certa feita, então, o homem viaja e eles estão observando. Então, naquela noite, os 2 atacam a casa para fazer o que entendiam de fazer. Um se dirige para o quarto de dormir da mulher e o outro se dirige para o quarto da menina. Era uma casarona, tal, tinha quarto para todo mundo. Só que, ao entrarem, cada um vê simplesmente o quarto um banho de sangue. E parecia que as 2 mulheres assim estavam massacradas, cobertas de sangue, tudo sangue. Então os 2 saíram correndo apavorados, achando que alguém tinha já chegado antes deles e massacrado. Eles não queriam ser pegos e responsabilizados. Se mandaram, sem tocar em nada. Só que no dia seguinte, eles viram a exata mulher com sua filha entrando no supermercado ali, num shopping por perto. Então, não entenderam. Então ficaram esperando a mulher mais a filha sair do mercado, ficaram perto do carro dela para saber o que foi que houve. Então, quando a mulher e a filha chegaram, lá estavam os 2 homens. Não se preocupe, não queremos, só temos uma curiosidade, por favor. Com efeito, nós invadimos a sua casa ontem com o intuito tal e tal, mas quando chegamos lá, ambos os quartos estavam assim, um banho de sangue. E você está aqui assim, desse jeito? O que foi que houve? Aí a mulher, bom, não sei. Só que toda noite eu sempre me cubro com o sangue de Cristo. E cubro também minha filha com o sangue de Cristo. Então deve ter sido isso que você viu. Naquele caso, funcionou literalmente. Quer dizer, Deus fez um milagre com que os 2 sujeitos assim percebessem um banho de sangue e saíssem correndo. Na verdade, as 2 estavam perfeitamente boas, não tinham sofrido nada. Eu faço uso disso todas as noites. Não quero saber de certos encontros. Agora, indo para as questões, para a pesquisa, você pode perceber, ou talvez não, mas eu escrevi isto aqui há muito tempo e faz anos que eu não atualizo este esboço. E então, algumas coisas aqui eu já tenho resposta, eu já daria outra. Questão de caso requerer viva voz, acho que já trisquei nisso. Citei o caso de criança chorando na igreja. Se o desafio é público, eu entendo que às vezes a repreensão tem que ser pública,
Caso contrário, não. Quem faz funcionar é Deus, Ele lê meu pensamento, basta eu pensar. Em geral, eu resolvo os problemas só no pensamento. Em determinados casos, a gente fala. Aí tem aqui, a prazo, podemos interditar pessoa, casa, assim, contra novos ataques. Em certa altura, eu imaginava que a coisa funcionava mais ou menos por uma semana, mas naquele tempo eu não sabia ainda mandar demônio para o abismo. Hoje em dia, então, eu não estou às voltas mais com essa questão. Eu mando o demônio para o abismo e eu interdito, quer dizer, eu proíbo que qualquer outro demônio venha repetir a façanha, fazer o mesmo serviço, para não ter mais esse problema de prazo. Agora, esse negócio diz aqui na apostila, o satanismo aumentando a barra, como se diz, é muito, muito pior do que isso. Quando, a última vez que atualizei, eu ainda estava querendo imaginar ou entender certas coisas. Eu não sabia se queria aceitar ainda a projeção astral como de fato acontecendo agora. Para mim é óbvio e tranquilo. Acontece mesmo. Só que os espíritas, eles projetam o espírito, mas unicamente com o auxílio de um demônio, o guia. Sozinhos não fazem. E eles ficam vulneráveis. O espírito sai do corpo, mas fica ligado, tipo assim, uma corda umbilical invisível, mas você entende. E se alguém cortar a corda, o espírito não consegue mais voltar para o corpo e morre. Naturalmente, quem iria cortar era outro bruxo, outra bruxa. Eles têm que, para subir naquele mundo, você tem que matar. Então, é meio difícil. Acontece, meus amados, que o próprio texto sagrado traz algumas coisas a respeito de servos de Deus. Quando eu comecei a falar dessas coisas, uns e outros me começaram a falar, e me contaram o caso de uma mulher, acho que ela mora no Rio, que ela projeta, quer dizer, servo de Deus, ela projeta o Espírito. Eu também fui informado de um pastor que um anjo levou o Espírito dele. Ele não foi sozinho, mas um anjo levou o Espírito dele para uma outra cidade, assim, cidade longe. Ele estava no Rio, levaram para Salvador, uma coisa assim. O anjo levou. Mas essa mulher projetava o Espírito assim, sozinha. Não conheço ela pessoalmente, assim me falaram, né? Só que tem algum trecho na Bíblia que vai nessa direção. Se não, vejamos. Vamos para 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5, verso 26. É quando Naamã é curado e coisa e tal, ele volta, ele oferece tudo quanto é coisa ao profeta, o profeta não aceita nada absolutamente. Aí o criado, né, o servo de Eliseu, o nome dele era Geazi, ele não gostou. Ele achou que estava aí esse general rico.
Por que não pegar alguma coisa com ele, afinal? O que é isso? Então, ele sai assim pela cozinha, né? Pela porta dos fundos, assim, divino, aí lá vai ele atrás do general, conta uma mentira, tal e tal, pega qualquer coisa e chega de volta. Tudo no maior silêncio. Só que o chefe era profeta. Então, 25, ele chega de volta, aí o profeta, de onde vens, Jazi? Eu não fui para canto nenhum. Verso 26, porém, ele, quer dizer, Eliseu, lhe disse, porventura, o meu espírito, traduzindo corretamente o hebraico, o meu espírito não foi contigo? Quando aquele homem tal, é isso que o texto diz, o meu espírito não foi contigo? Agora, capítulo 6 e verso 12. O rei da Síria tem um problema. Sempre que ele faz um plano para atacar, assim, o rei de Israel, o profeta avisa o rei, quer dizer, cuidado, os sírios estão ali, cuidado, os sírios estão acolá. E nunca o rei de Israel cai na emboscada. E o rei da Síria está por conta. Então, verso 11. Ele reúne aí os pessoal dele e diz, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Verso 12, disse um dos servos, não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Espera aí, como é que Eliseu sabe o que o rei está falando no quarto de dormir dele? Bom, poderia receber uma revelação direta de Deus, mas, quem sabe, se ele projeta o Espírito, está lá, está observando. Mas o Senhor Jesus fez a mesma coisa. Se não, vejamos. Mateus 17, verso 25. No verso 24, o pessoal pega Pedro e quer saber se Jesus paga um imposto assim religioso. Verso 25, ele responde sim, mas ele está lá fora. Jesus não está presente. Entrando em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo, o que te parece, Simão? Quer dizer, Jesus já estava sabendo. Tem também o caso de Natanael. João 1:48. Quando Filipe está trazendo Natanael, isso foi logo após o batismo do Senhor Jesus, quer dizer, que Jesus sendo batizado. Não, estou confundindo, mas foi lá no começo. Aí, Jesus vê Natanael assim, se aproximando, e Jesus, antes de ser apresentado, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Verso 48, disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Quer dizer, se rendeu imediatamente. O que foi que houve ali? Quando era menino na Bolívia,
eu conheci figueiras assim, maduras, grandes. E uma figueira, os ramos descem até o chão, mas você entrando, ao redor do tronco tem um lindo espaço. Perfeitamente, tudo assim, quer dizer, como a folhagem é maciça, então é sombra completa. Por mais calor que esteja fazendo lá fora, você lá debaixo da figueira, é fresquinho, é uma sombra, um perfeito lugar para você estar a sós com Deus. Perfeito, nada melhor do mundo. E era lá que Natanael estava. Só que ninguém vê você. Você estando assim debaixo da figueira, é uma cortina fechada. Não tem jeito. E depois, sabe lá quantos quilômetros, sim, quantas colinas. Quer dizer, é tipo aquela visão do Superman, né? Aquela visão laser assim que passa. Quer dizer, fatalmente, ou Jesus estava assim usando uma visão, ou então ele projetou o Espírito e o Espírito estava lá vendo. Natanael, de qualquer forma, Natanael se rendeu imediatamente. Ele entendeu que estava na presença de alguém sobrenatural. Sim, mas isso foi Jesus. Ah, é? Então, que tal Paulo? Paulo também é gente que nem nós. Então, vamos ver aí a 1 Coríntios, capítulo 5. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já até terminei, como se estivesse presente, que o tal. Quer dizer, ele disse que não estava lá, mas estava lá em espírito. Vejam agora Colossenses 2:5. Bom, verso 4 ainda, 1 Coríntios 5, verso 4. Juntos vós e o meu espírito. Ele não estava lá, o corpo não estava lá, mas o espírito estava lá. Colossenses 2:5. Que saibamos, Paulo nunca andou em Colossos. Pelo menos antes de escrever a carta, não tinha andado. Ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e observando a vossa ordem e firmeza. E esse observando é um vocábulo que diz respeito a você estar olhando. Você está vendo com os próprios olhos. É esse o vocábulo que Paulo usa. Então diz que o Espírito, ele está lá observando. Ele nunca andou lá fisicamente. Mas espiritualmente, o Espírito está lá vendo. Bom, você sabe que Satanás gosta sempre de fingir que é Deus. O negócio dele é ser como Deus, está sempre imitando. Então, se o servo de Deus, se o servo de Satanás está fazendo alguma coisa, é bem possível que é uma coisa que também o servo de Deus já fizeram, podem fazer. Eu, pessoalmente, não cheguei a esse ponto ainda. Eu nunca projetei meu espírito. E não estou me esforçando muito para fazer também, não. Mas, só quero dizer que existe. E quem sabe, poderia ser uma coisa para os servos de Deus usar. Dito isso, no entanto, o que eu quero que você entenda é que os servos de Satanás fazem sim e fazem contra nós. Então tem que entender que nós somos atacados muitas vezes por um espírito projetado. Não é um demônio, é um ser humano projetando seu espírito contra nós. Por isso que eu sempre me defendo, eu rechaço especificamente esse tipo de invasão também, quando estou
me defendendo em casa. Agora, faz parte, inclusive, da apostila, parece que começa lá pela página 25, mais ou menos, um capítulo chamado Dias de Noé. Aí eu destrincho, creio, provar A mais B mais C mais D, que, assim, conforme a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele dizendo em Mateus 24 e 37, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, palavra do Senhor Jesus. O que provocou o dilúvio de Noé foi seres angelicais coabitando com mulher, produzindo uma raça mesclada, que levou o nome de Nefilim. Nefilim. Isso é hebraico. Entendo que nós hoje estamos cercados de humanoides, isto é, cria de demônio com mulher, palavra do Senhor Jesus. Nesse é o último capítulo da apostila que vocês receberam, vai para 15 páginas, e aí eu esmiuço a questão. O esboço aqui eu fiz há vários anos atrás, muito antes de atinar para esta verdade. O que eu já sabia naquele tempo, e repito aqui, vocês têm que entender que existe também aquilo que aqui no Brasil chamam-se de aparelho, nos Estados Unidos chamam de robô. São seres humanos que se entregam voluntariamente ao controle de um demônio. Um neguinho de Exu, por nome de... o nome dele? Moreira. Já é pastor, mas ele me disse pessoalmente que um certo senador baiano era aparelho. Eu tenho, há muitos anos, pelo menos há 15 anos, tomei conhecimento de uma bruxa. Ela estava, assim, contestando na rádio, uma desses programas assim, onde tem vai e vem, assim, pergunta e resposta, e era o apresentador era evangélico, e ele sempre, assim, tratando de questões, assim, meio pesadas. Então, essa bruxa estava debatendo com o apresentador na rádio, viva voz. Acho que ela perdeu a calma e ela falou uma coisa que não deveria ter falado. Mas ela disse que já naquele tempo, nos Estados Unidos, havia uma rede de 3.000 robôs distribuídos. Isso há muitos anos. Quer dizer, é um ser humano que se entregou ao controle total de um demônio. Então, essa pessoa é teleguiada, é o guarda na esquina, é um professor, é um bancário, um banqueiro, é um político, é qualquer coisa. É um ser humano, só que totalmente dirigido por demônio. Eu nunca me dei ao trabalho de achar como neutralizar esse tipo de sujeito e agora me arrependo, porque esse subsídio seria muito importante, inclusive para fazer frente aos humanoides. Agora, havemos de entender que tem situações distintas. Aquilo que o pessoal costuma chamar de possessão demoníaca, que não... O vocábulo possesso não está no texto, é uma invenção dos tradutores, infeliz a meu ver. O que tem mesmo é controle, né, quando chega a esse ponto. Mas o controle, alguém que é demonizado, é um ataque que se desfecha contra a pessoa sem a pessoa querer. Isso é diferente dos bruxos e das bruxas, sim, pai de santo, mãe de santo. Os médiums espíritas que travam relacionamento com o demônio, mas voluntariamente, eles querem, eles pedem. Então, eles podem até canalizar um demônio,
Mas não é aquela cena assim, porque não é uma violência praticada, a pessoa está colaborando com o demônio. Então, é um arranjo assim pacífico, combinado. Mesmo assim, normalmente o pai de santo, mãe de santo, essa gente que canaliza demônio, mas eles não são aparelhos. Eles ainda são seres, quer dizer, ainda têm controle, coisa e tal. Só recebem o demônio quando pedem. Aparelho não, ele é controlado o tempo todo. Agora, no meu entender, o mundo está cheio de humanoides. Durante algum tempo eu ensinava que aquilo terminou com o dilúvio, que depois Deus mudou as regras. Eu estava pecaminosamente, se não criminosamente, passando por cima da declaração aberta no texto. Que diz no texto, e também depois. Onde está isso? Sim, verso 4. Gênesis capítulo 6, verso 4. Havia naqueles dias gigantes, que Nefilim na terra, e também depois, quando os filhos de Deus, quer dizer, Bene Ha-Elohim, essa expressão hebraica unicamente se diz respeito a seres angelicais, nunca seres humanos. Eles, Bene Ha-Elohim, entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Eles fizeram valentes, tal e tal. Mas diz aqui, e também depois. E eu fiz questão de passar por cima dessa declaração. Eu ensinei coisa errada. Não vai dar, assim, essa apostila de Dias de Noé, 15 páginas de letra pequena, então você vai ter que ler em casa, tal, caso queira. Mas pode ter certeza, palavra do Senhor Jesus Cristo, como entendo assim, a vinda dele está bem aí. Certamente estamos nós cercados de humanoides, assim como Noé foi cercado. Só que por razões que posso explicar, não tem o mesmo tamanho agora. Agora são tamanho normal. Isso tem explicação. A dificuldade é que nem eu e nem mais ninguém do meu conhecimento, se tem alguém, eu não sei quem é, eu pelo menos não sei ainda o que fazer. Porque eu não tenho discernimento para saber quando estou olhando para um ser humano e quando estou olhando para um humanoide. Mas você vê assim nos jornais, noticiários, volta e meia, não é raro não. Tem alguém que mata pai e mãe, mata tal, e depois eles fazem questão, a polícia fica até admirada, quer dizer, o sujeito não demonstra nenhuma emoção. Às vezes diz que faria de novo, assim, como se nem alma não tivesse. Coisa... tem um policial da nossa comunidade, não me lembro o nome dele, não vejo ele muito também ultimamente, ele é um rapaz alto. Deve ser. Ele me ouviu a esse respeito certa vez, ele pegou o estudo, eu andei distribuindo o estudo e caiu na mão dele, e ele me procurou e disse que ele mesmo, assim, ele exercendo a função de policial, que ele é policial, que por vezes ele pega um preso e parece que, quer dizer, o olho do sujeito parece morto. Ele olha para o sujeito e parece que não tem espírito lá dentro.
Quer dizer, o sujeito é vivo, tal, mas que o olho é diferente. O olho é diferente. Eu confesso que há 30 anos que eu ando ministrando a respeito de guerra espiritual, nunca uma vez eu expliquei o que seria o dom de discernir espíritos. E não conheço mais ninguém no mundo que anda explicando o que é esse dom de discernir espíritos. Mesmo porque ninguém sabe, ou pelo menos não sei. E se mais alguém sabe, não sei quem é. Mas nós precisamos urgentemente e desesperadamente desse dom. Então peçamos a Deus esse dom de discernir espíritos. Alguém tem que aprender como se faz isso. Porque está ruim e está ficando pior. Porque essa gente, se eu entendo corretamente o texto sagrado, essa gente não tem espírito humano. E, portanto, e também um humanoide, ele tem tipo uma tomada assim, tipo específica para demônio. Então, o demônio só diz e imediatamente controla o sujeito. Eu vou ser franco, costumo ser, eu vou confessar que eu comecei, em dado momento, de soberano. Alguém precisa desse dom de ser espírito? Será que eu não deveria pedir esse dom de discernir espíritos? Mas aí, de repente, me veio o seguinte pensamento. E se Deus me der esse dom, e eu começar a enxergar humanoide, vou fazer o quê? Se eu começar a dar cabo a humanoide com o poder de Cristo, sem tocar nele, sem tocar, eu não vou praticar uma violência física, barbaridade, onde já se viu. Sem tocar, mas com o poder de Deus. E aí o que vai acontecer? Aí eu vou ficar no centro de um furacão. Não? Aí vem noticiário, repórter, coisa e tal, quer dizer, vai simplesmente ferver. Se alguém começa realmente a agir dessa forma, vai ferver. E eu entendo que Deus está querendo que eu faça coisa diferente. Não é para eu parar de fazer aquilo que estou fazendo para, de repente, eu ser o foco de uma turbulência dessa forma. O que vai dar? Que vai dar o que falar? Vai dar. Alguém começa a dar cabo em uma noite. Mas alguém tem que receber esse dom e alguém tem que agir. Se não sou eu, alguém tem que fazer. A coisa está mal, está ficando cada dia pior. Não tenho resposta. Mas estou meramente alertando. Você tem que entender que também esse negócio de lobisomem, isso aí existe. Certa feita, eu estava em João Pessoa, vários alunos de Guiné-Bissau, entre eles uma moça que depois casou com um dos bissauenses e voltou o casal para lá. Ele é pastor lá, fazendo um ótimo trabalho, mas ela trabalhava como evangelista, de certa forma, ela andava bastante e ela dizia que em certas áreas lá de Guiné-Bissau tem lobisomem. Nu e cru, tem lobisomem. Então, existe. Os espíritas podem se transformar com a ajuda de demônios, podem se transformar em diversas coisas. Inclusive, lobisomem. Então, prosseguindo, é preciso
criar alguma malícia, meus amados irmãos. É preciso criar alguma malícia que o inimigo procura nos atingir mesmo através de aparente amizade. Alguém chega e oferece um presente. Cuidado. Pode ser um presente tipo amigo da onça, um presente que vai nos prejudicar, trazendo uma maldição junto. Aliás, qualquer coisa que você comprar em qualquer lugar, você deve, ao chegar em casa, abençoar essa coisa. Você deve limpar a barra. Sabe, sei lá, mesmo um pão. Mas você sabe lá quem é que fez esse pão. Um espírita lá, ele amaldiçoou seu pão. Você não sabe quem é que fez. Leite, qualquer coisa, você não sabe. Você não sabe. Pode ter qualquer trabalho em cima disso. Então é bom abençoar tudo que entra na tua boca e depois tudo que entra na tua casa. Abençoar tudo. Rechaçar qualquer obra do inimigo. Qualquer coisa que comprar. E se receber presente também, mesmo de pessoa que você achava, abençoa tudo. Para não apanhar. E mesmo, gente, nós estamos cercados por servos do inimigo. O último recenseamento disse que em Fortaleza, 4 de 5, 80% do povo é espírita. De cada 5, 4. Então, quer dizer, seu médico também pode ser, seu dentista pode ser, você vai a uma clínica, você leva amostras de sangue para analisar o teu sangue, sabe-se lá quem está fazendo a avaliação e que tipo de informação falsa pode voltar. E agora, com esse problema de AIDS e outras coisas, então você recebe um resultado assim mentiroso, pode meramente arrasar com a tua vida, dizendo que você tem quando não tem, ou você está com câncer quando não está com câncer, ou então, quer dizer, basta o demônio mexer que se você não estiver bem atento, você dança. Eles podem meramente estragar a tua vida. Porque se você achar que está com câncer quando não está, aí você começa com quimioterapia, isso mata qualquer um. Quimioterapia é veneno. Você não tinha câncer, mas se você toma quimioterapia, isso é para você morrer também. Isso mata qualquer um, é veneno puro. E a malícia, gente, nós temos que criar malícia. Nós temos que enfiar na cuca que estamos em guerra. Nós temos o inimigo que está... Vocês oraram por mim, problema de dente. Sim. Mas então, sexta-feira pela manhã, fui e era para tirar o canal, tratar o canal, tudo bem. Mas eu, antes de entrar, eu já estou amarrando o Satanás. Eu estou levando o pensamento do dentista, assim, todo mundo cativo a Jesus, estou proibindo qualquer ingerência, inclusive no equipamento, eu estou limpando a barra. Não quero saber. Mesmo assim, essa quiropraxista, ela não é crente coisíssima alguma, viu? Então, a gente vai lá, limpa a barra. Caso contrário, e assim por diante. Os demônios podem mexer em computadores, em tudo. Então, é preciso criar uma mentalidade de guerra, o que para nós não é fácil, porque a cultura brasileira não vai nessa direção. Mas guerra é guerra. Em qualquer guerra tem baixo. Então, que vai haver contra-ataque, que vai haver revide, vai. E a coisa pode ficar pesada. Em dado momento, lá pelas tantas, eu fui um dos 3 mosquiteiros do rei que andou pelo Brasil vendendo
missões transculturais. E foi impressionante. Acho que, sem exceção, quando alguns casais se prepararam para ser missionários junto a nações muçulmanas, Marrocos, tal, essa coisa e tal. Se a memória não me falha, sem exceção, 3, 4, 5 casais, cada um dos casais, nasce um filho com defeito físico assim bravo. E aí você tem que cuidar do filho e tal. E em Marrocos não tem... Não. E, o inimigo joga pesado, entende? Ele joga pesado. Naturalmente, país muçulmano é menina dos olhos. Aí um missionário que ir para lá é mais pesado ainda. Bom, a gente já triscou na questão de deixar vácuo, isso é um perigo. Mateus 12 e 44. Nós temos autoridade, assim entendo, de libertar pessoas incrédulas, que nós temos autoridade sobre os demônios, e demonização é uma violência praticada contra a pessoa não é de Deus, mas também não pediu o demônio, está sendo atacada. Creio que nós temos autoridade para libertar essas pessoas e tal. Só que, se a gente deixar um vácuo, a casa vazia, o demônio volta. Verso 43, Mateus 12. Quando um espírito imundo sai de um homem, não diz porquê ou como, assim, não diz o motivo do demônio sair. Anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Voltando, acha desocupada, varrida e arrumada. Então, vai e leva consigo 7 espíritos diferentes, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem se torna pior do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração maligna. Meus amados irmãos, quando o Senhor Jesus falou assim, ele não estava brincando. Se ele falou assim é porque isso existe. Então, se você vai libertar alguém que não é de Jesus, tudo bem. Mas pregue o Evangelho a essa pessoa, por favor. Pregue o Evangelho. Explique a razão das coisas. Olha, eu estou dando um presente, quer dizer, em nome de Jesus eu vou dar um presente a você, que você não tem direito, mas eu vou dar um presente e eu vou te libertar. Mas se você não se colocar debaixo da proteção de Jesus, então pode acontecer outra vez e você pode ficar até pior. Então abra o jogo. Então, você tem que ser leal com a pessoa. Abra o jogo, explique. Caso contrário, você vai meramente e ajuda e aí depois a pessoa fica pior. Você não ajudou, quer dizer, tipo, aí sim, amigo da onça. Aí é o tal amigo da onça. Cuidado com isso. Já tratamos também do pacifismo espiritual. Deus não gosta. Salmo 78, e verso 9. Salmo 78, e verso 9. Quanto às guerras dos homens, você pode ser pacifista, estou nem aí. Mas na guerra espiritual, não. Vejam só, Salmo 78, verso 9. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus.
Agora, você tem que lembrar que naquele tempo, arco e flecha era a arma privilegiada. Por quê? Porque era a única arma com a qual você podia atingir mais longe. Então, você com a espada, você só pode atingir alguém daqui por perto. Você com lança, você pode alcançar alguém um pouco mais longe, mas não tão longe quanto com flecha. Então, arco e flecha era a melhor arma que tinha. Então, embora armados de forma privilegiada, esses filhos de Efraim se mandaram, não quiseram pelejar. E diz aqui o texto que não guardaram a aliança de Deus. Quer dizer, isso foi interpretado por Deus como uma traição. A aliança. Jeremias 48, é ainda mais pesado. Jeremias 48 e verso 10. Maldito aquele que fizer a obra de Jeová fraudulosamente, ou então relaxadamente. E maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Você tem que sair à busca do sangue do inimigo. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Não quer derramar sangue. Maldito. Então, o penúltimo salmo, nós temos arma assim, espada de 2 gumes na mão, nós louvando a Deus nas camas. Essa arma é para prender, tal. Conduzir a guerra não é ponto facultativo, é obrigação. Agora, em qualquer guerra, convém conhecer o inimigo. Qualquer comandante general assim que está em guerra, ele faz por onde, se possível, conhecer, quer dizer, receber informação a respeito do comandante do outro lado. E tudo que puder saber a respeito do exército do outro lado, assim, armamento por lá, tudo. Se ele consegue entender como o outro comandante pensa, ele já é uma tremenda vantagem. Então, nós havemos de gastar algum tempinho entendendo quem é o inimigo. Existe uma certa linha, parece piedoso, diz, não, nós devemos concentrar toda a nossa atenção no Senhor Jesus e não gastar tempo pensando no inimigo. Então isso soa muito bom, né? Muito piedoso, tal, muito espiritual. Só que tem um pequeno problema. Se você está numa guerra, não funciona. Um soldado que está na linha de frente, ele não pode ficar pensando no seu comandante, não. Ele tem que pensar no inimigo. Ah, meu comandante é maravilhoso. Eu adoro o meu comandante. Tá aí, paf, era. Não, senão, você tem que pensar no inimigo. O seu comandante é tremendo, mas você tem que pensar no inimigo. Então, eu vou gastar um tempo com isso. Você tem que entender o que você tem pela frente. A primeira de Pedro 5 e 8. Vou meramente começar aqui antes do nosso intervalo. A primeira de Pedro, verso 5, capítulo 5 quis dizer, e verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está aí.
O nosso adversário é o diabo, e o diabo é Satanás. Ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E você tem que entender que esse leão tem dentes. E esse leão come crente. Ora, mas é claro, sede sóbrios. Quem é que vai ser sóbrio? Verso 1. Aos presbíteros. Ó, Satanás come presbítero, hein? Sede sóbrios. Isso aqui é crente. Pastor, todo mundo. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor buscando quem possa tragar. E esse tragar, sabe? Essa palavra não é bonita, sabe? Não sei se você já viu assim um leão tragar alguma coisa. Não é bonito, tá? Não é bonito. Não é assim mastigar delicadamente. Não, não é bem assim. É lá se foi. Tragar. A Bíblia diz, na verdade, bastante coisa a respeito de Satanás e demônios. O próprio Senhor Jesus ensinou claramente a seu respeito. Infelizmente, em muitas igrejas ditas cristãs, o pessoal nem acredita mais em Satanás. Não acredito. Dizem que não existe. Só que Jesus afirma que existe. Então, quem fala assim está fazendo de Jesus um mentiroso. Agora, sem gastar muito tempo, porque vocês todos têm a apostila, vocês podem ler depois em casa com calma. Em Apocalipse, capítulo 12, verso 9, diz que Satanás engana todo mundo. A segunda carta aos Coríntios, 11 e 14, ele se apresenta como anjo de luz. Já foi, não é mais. Na primeira Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5, ele é o nosso tentador. Em Apocalipse 12, verso 10, é o nosso acusador. Em Efésios 2 e 2, ele é príncipe das potestades do ar. Segundo aos Coríntios 4 e 4, ele é o Deus deste mundo. João 16 e 11, o príncipe deste mundo, palavra do Senhor Jesus, ele mesmo falando. Chamou Satanás de o príncipe deste mundo, já deposto. João 12 e 31. E na primeira de João 5 e verso 19, diz que o mundo inteiro jaz nele. Agora, nós não estamos muito acostumados com esse verbo jazer, só nos cemitérios, né? Então, no cemitério você vai... Aqui jaz João Ferreira de Almeida. Agora, essa palavra é interessante. João Ferreira de Almeida está se mexendo? Ele está saindo dali, tá? Ele está parado, não é? Então, se o mundo jaz no maligno, o mundo está indo para onde? É como que se o mundo estivesse no colo do inimigo. E assim como a mãe tem controle de um bebê no colo, então Satanás tem controle do mundo que está no colo dele. Naturalmente, em Cristo, individualmente, nós pulamos fora. Nós não fazemos parte desse mundo que está no colo de Satanás. Pelo menos não precisamos fazer parte. Mas você tem que entender que esse mundo lá fora não está aí para nos ajudar, não. Satanás controla o mundo. Vai aí a cultura, vai aí os costumes, vai aí... Então é preciso abrir o olho, é preciso entender que estamos em guerra.
O próximo item é a origem e a queda do inimigo. Isso vai levar alguns minutos. Então nós vamos parar aqui e ter o nosso intervalozinho, tá bom?